Há algum tempo, o escritor Olavo de Carvalho disse que as músicas dos Beatles teriam sido compostas pelo filósofo alemão Theodor Adorno. Embora já tenha passado um tempo dessa declaração, esse assunto me interessa e eu resolvi fazer um vídeo por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu sou uma fã dos Beatles, né? Eu tenho tatuagens dos Beatles, mais de uma tatuagem com a temática Beatles. Durante toda a minha vida, Beatles foi a minha banda predileta. Além disso, essa fala do Olavo de Carvalho envolve também o filósofo alemão Theodor Adorno. E ele fez parte dos meus estudos de filosofia, pois a minha dissertação de mestrado teve como tema a teoria crítica diante do capitalismo tardio. E um dos capítulos era justamente sobre Adorno e a indústria cultural. E outro motivo também é que, embora muito já se tenha comentado sobre esse fato, pouco se falou sobre a obra de Adorno, em especial sobre seus trabalhos sobre a indústria cultural. E penso eu que é através deles é que vamos chegar a uma conclusão mais clara sobre essa questão que envolve Beatles e Adorno. Então, antes de mais nada, se você é alguém que se interessa por filosofia, por política, se você acha interessante analisar este e outros fatos da vida cotidiana à luz do pensamento filosófico, então eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta nossos vídeos e ative as notificações, pois assim você estará valorizando mais um canal de filosofia, de política, de cultura aqui no YouTube. Olavo de Carvalho sempre foi uma figura muito polêmica. Autor de inúmeros livros, ele é considerado o ideólogo do governo Bolsonaro, pois foi responsável pela indicação do ministro das Relações Exteriores e dos dois últimos ministros da Educação. Mas esse comentário que ele fez de que as músicas dos Beatles teriam sido compostas pelo filósofo alemão Theodor Adorno, teria algum fundo de verdade? Vamos então à análise crítica dos fatos. Então vamos verificar o que Olavo de Carvalho disse sobre os Beatles e o filósofo alemão Adorno. LSD, Escola de Frankfurt, né? Rock pauleira, Escola de Frankfurt. O cara chama-se Robin de Ruyter. Entre outras informações que ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele diz o seguinte: os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Bem, já que a nossa proposta é fazer uma análise filosófica da questão, vamos iniciar falando um pouco sobre a expressão ali que foi usada pelo Olavo de Carvalho, Escola de Frankfurt. Cumpre ressaltar que, embora essa expressão, Escola de Frankfurt, tenha se popularizado, ela não é adequada. E ela não é adequada porque ela acaba por restringir o alcance dessa linha de pensamento chamada teoria crítica. Se dissermos Escola de Frankfurt, nós vamos passar a impressão de que essa linha de pensamento se desenvolveu somente lá na Universidade de Frankfurt, num período específico, mas isso não é verdade. Realmente, houve o chamado Instituto de Pesquisa Social que funcionou durante um certo período junto à Universidade de Frankfurt. No entanto, essa linha de pensamento chamada teoria crítica não se desenvolveu somente naquele momento histórico específico, não se limitando a um grupo de pensadores ligados a um determinado instituto de pesquisas. Então, em primeiro lugar, vamos passar a utilizar a denominação correta, que é teoria crítica. A teoria crítica ela iniciou-se muito antes do advento da inauguração do Instituto de Pesquisa Social lá na Universidade de Frankfurt, pois essa linha de pensamento foi inaugurada realmente por Karl Marx. Quando Marx escreve O Capital, ele inaugura a teoria crítica. Marx é o primeiro teórico crítico.
Mas depois de Marx tivemos outros teóricos críticos, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, entre outros. Então, podemos definir a teoria crítica como uma linha de pensamento que tem por objetivo realizar um diagnóstico do tempo presente, tendo como princípios a orientação para a emancipação e o comportamento crítico. O primeiro princípio da teoria crítica, a orientação para a emancipação, surge a partir da visualização de possibilidades de emancipação dentro da realidade social. Ou seja, a teoria crítica busca uma superação do capitalismo e o alcance de uma nova sociedade mais avançada. Isso se dará através da prática transformadora. Em complementação, temos o princípio do comportamento crítico, que procura identificar tudo que impede o alcance do dever ser da emancipação. Dessa forma, o interesse da teoria crítica é, portanto, fazer um diagnóstico de época, procurando desvendar na realidade presente os potenciais de emancipação, bem como os elementos que impedem a realização plena desses potenciais. Então, a teoria crítica sempre estará buscando a emancipação do homem. E depois de Marx, já num outro período, vários pensadores reuniram-se no Instituto de Pesquisa Social, lá na Universidade de Frankfurt, para realizar diagnósticos de época. No entanto, passado algum tempo, já no período pós-guerra, os teóricos críticos Adorno e Horkheimer vão escrever o livro Dialética do Esclarecimento, onde vão chegar ao que nós chamamos em filosofia de aporia. Aporia é uma indagação filosófica que não tem solução, não tem resposta. O que aconteceu foi que, diante dos fatos históricos extremamente negativos, como o nazismo e o macartismo, Adorno e Horkheimer concluem naquele período que o capitalismo havia desenvolvido um sistema de dominação tão forte que excluía qualquer possibilidade de emancipação social. Então, a teoria crítica, que sempre teve por maior objetivo buscar a emancipação humana, chega à conclusão de que essa emancipação tornou-se impossível, e um dos motivos para essa impossibilidade de emancipação, segundo Adorno, seria pela existência de uma indústria cultural. Muito antes da existência dos Beatles, Adorno escreveu os ensaios sobre o jazz e o fetichismo da música e a regressão da audição. Nesses trabalhos, Adorno afirma que o jazz, por exemplo, é uma forma empobrecida de produção e escuta musical. Entre as inúmeras modificações havidas no capitalismo visando a criação de um sistema de dominação completo e abrangente que impossibilitasse a sua superação, Adorno identifica entre eles o desenvolvimento de um mecanismo de controle bastante complexo exercido através do rádio, da imprensa e do cinema. Esse mecanismo será por ele denominado de indústria cultural. Assim, no ensaio constante, aqui na Dialética do Esclarecimento, sobre esse assunto, Adorno vai demonstrar a submissão desses meios de comunicação ao poder do capital, que passa a incorporá-los com o objetivo de impedir o exercício da crítica. Por outro lado, em face da incorporação de tais meios, o seu uso de forma emancipatória também se torna inviável para Adorno. Bem, eu já disse num outro vídeo aqui no meu canal, o vídeo em que eu perguntava: Olavo de Carvalho é filósofo? Vale a pena vocês assistirem. Lá eu já falei sobre o que Olavo de Carvalho entende por marxismo cultural. Para Olavo de Carvalho, o marxismo cultural é uma ideologia que pretende dominar o mundo. Para ele, um suposto marxismo cultural procura destruir os valores judaico-cristãos, a família, os costumes conservadores. Então, para ele, os filósofos da escola de Frankfurt, ou melhor, usando a terminologia correta, os teóricos críticos, e entre eles Adorno,
fariam parte do tal marxismo cultural e teriam influenciado toda a geração dos anos 60, ou seja, o movimento hippie, o rock and roll, com o objetivo de implantar o comunismo em escala mundial. Daí para Olavo de Carvalho ter concluído ser correta a afirmação de que Adorno seria o autor das músicas dos Beatles foi um pulo. Obviamente, Adorno não compôs as canções dos Beatles. Muito pelo contrário, Adorno considerava os Beatles parte da indústria cultural, assim como o jazz, o cinema, o rádio, a imprensa. Pela própria trajetória de Adorno como filósofo, é possível se verificar que ele jamais teria composto tais canções. Em primeiro lugar, porque ele não era um compositor de música popular. Em segundo lugar, porque ele não apreciava nem considerava emancipatória a música dos Beatles, nem o rock and roll, nem mesmo o jazz. E finalmente, porque Adorno definitivamente não gostava dos Beatles, tendo afirmado isso em entrevistas nos anos 60. Por outro lado, essa afirmação foi mais uma fake news disseminada por Olavo de Carvalho, pois os Beatles entendiam muito de música, estando entre suas canções as melhores de todos os tempos. Ao meu ver, Adorno é um grande filósofo da teoria crítica, mas nesse aspecto eu discordo dele. Ao meu ver, a música dos Beatles tem ainda nos dias atuais um caráter emancipatório inegável. Então viva Beatles, a melhor banda de todos os tempos!